ao vivo. Olá, gente. Boa noite a todas, todos e todas. Boa noite quem está começando a acompanhar as nossas redes. Aqui é o deputado Flávio Serafini. Hoje foi um dia mais intenso ainda do que os que a gente já vinha enfrentando, debatendo e votando o pacote de maldade do governador Cláudio Castro. Foi um processo muito cansativo nas últimas semanas. O pacote foi votado às pressas, porque amanhã Cláudio Castro vai para um congresso em Mérida, no México, um congresso organizado pela Latam, e por isso o pacote que tinha até o final da semana para ser votado, teve que ser votado todo hoje, porque como não tem vice, o presidente da Alerj tem que assumir o governo. Isso é mais um desrespeito do governo Cláudio Castro com os servidores públicos, essa viagem dele, obrigando a acelerar as votações desse pacote, que é tão importante para os servidores públicos e é tão importante para o conjunto da população do estado do Rio de Janeiro. Bom, muito brevemente, o pacote incluía uma lei sobre adesão ao regime e um teto de gastos no estado do Rio de Janeiro. Esse teto de gastos é uma camisa de forças que tenta impedir que o estado do Rio de Janeiro faça investimentos, que tenta impedir que o estado do Rio de Janeiro faça concursos para áreas estratégicas, por exemplo, na saúde. A gente já aprovou aqui na Alerj uma lei para acabar com as organizações sociais, que é esse modelo que levou um monte de denúncia de corrupção, que está por trás da cassação do Witzel, de várias das denúncias contra o Cabral. E se não tiver serviço público, vai se manter esse modelo fraudulento, privatista, que oferece uma péssima saúde para a população. Então tem que ter concurso público, cito esse exemplo para a saúde, mas a educação também, que já está num quadro de carência de professores, onde a hora extra dos atuais professores chegou no limite, e especialmente inibe investimentos, inibe uma política de valorização dos servidores. A gente conseguiu mitigar ao longo do debate muitos desses pontos, conseguiu, por exemplo, colocar uma cláusula para que concursos públicos fossem excepcionalizados, conseguiu colocar uma cláusula para que alguns investimentos também fossem excepcionalizados, mas a lógica geral dessa adesão ao regime com a imposição desse teto é a lógica da emenda constitucional 95, que foi feita no governo Temer, ficou conhecido como PEC da morte enquanto tramitava, que é estrangular os serviços públicos, evitando investimento nos serviços públicos e evitando a valorização dos servidores. Então, logo de cara, esses dois projetos, a gente conseguiu mitigar muito, né? Por exemplo, mitigar aprovando a possibilidade de ter investimentos, aprovando que áreas como educação, saúde, ciência, tecnologia e segurança vão poder realizar concursos públicos. O governo do estado vai ter que apresentar ressalvas ao regime de recuperação fiscal para garantir esses concursos. A legislação permite que isso seja feito dessa forma e a gente conseguiu mitigar, porque o que tinha vindo inicialmente do governo era um texto, uma redação duríssima com o estado do Rio de Janeiro para esmagar os serviços públicos. Depois, a gente passou a votar 3 projetos que dizem respeito diretamente aos servidores públicos. O projeto que acabava com o triênio, que acabava com a licença-prêmio e que acabava também com as progressões nos planos de carreira por tempo de serviço. Ao longo do debate, a gente tinha conseguido ir intervindo, vários deputados intervindo, sobre alguns pontos de vista. O primeiro, de que o governo não tinha que acatar todas as exigências do regime de recuperação fiscal, pois o próprio regime dá margem para que só uma parte das exigências fossem tomadas. E segundo, que tinha ali exigências que o governo tinha que enfrentar. Né? Tinha que enfrentar. Infelizmente, o governo estadual não aceitou enfrentar, mas aceitou a tese de que havia margem para reduzir os ataques ao serviço público. Então, por exemplo, o triênio só foi extinto para os novos servidores. Mas a gente conseguiu, com muita negociação, aprovar uma emenda prevendo que para os novos servidores, ou seja, que entrarem após a promulgação da lei, o governo vai mandar uma mensagem para criar um novo adicional, que vai ser por tempo de serviço. A gente defendeu que fosse e aperfeiçoamento, porque não pode ser só tempo de serviço, e no final ficou que isso vai ser fechado, se vai ser por tempo de serviço e aperfeiçoamento, ou seja, com uma carga horária mínima de cursos de qualificação, ou se vai ser por tempo de serviço e análise de desempenho. A gente acha que a análise de desempenho faz uma série de distorções de serviço público, assédio, meritocracia, etc. Mas isso vai retornar para casa para ser debatido e a gente vai defender que seja análise, que seja tempo de serviço e
qualificação. Além disso, a gente conseguiu a não extinção da licença-prêmio. O que não vai poder mais vai ser vender a licença-prêmio, trocar por pecúnia, mas ela continua existindo a licença-prêmio, os servidores vão poder gozar de licença-prêmio. E conseguiu tirar o bode da sala que o governo tinha colocado de mexer, né, em todas as progressões, de todas as carreiras, na legislação esparsa, todas as progressões que se dessem somente por tempo de serviço. Isso não vai ser mexido, a legislação de cada carreira vai ser respeitada. O que aconteceu foi essa mudança no triênio. Depois fomos para o debate das mudanças na Previdência, tanto dos atuais quanto dos novos servidores. Dos atuais, isso estava principalmente numa emenda constitucional, a gente achou um absurdo, trouxe para o Rio de Janeiro a imposição da idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Essa é uma imposição de uma idade mínima completamente descolada da realidade brasileira. Com essa idade mínima de aposentadoria, a pessoa, quando se aposenta, já está muito velha, usufrui muito pouco da aposentadoria, não tem descanso, muita gente tem dificuldade para chegar nessa idade, estando produtivo, dependendo do tipo de trabalho que se faz. Por exemplo, estabelecer uma idade mínima, inclusive, para quem trabalha exposto a agentes químicos e biológicos, né? Uma imposição que a gente considera absolutamente lamentável. A pessoa vai trabalhar 25 anos exposta a agentes químicos e biológicos, vai completar o tempo mínimo de contribuição para se aposentar, mas vai ter que trabalhar mais 15 anos depois de estar exposta a agentes químicos e biológicos, porque agora tem uma idade mínima para ela que é um absurdo. Então, essa proposta tinha vários absurdos, então, mais uma vez, a gente votou contra, como votou contra todas as outras, trabalhou para mitigar. O que conseguiu mitigar? O governo não abriu mão de reduzir a idade mínima. A gente entende que foi um erro grave do governo, que o regime de recuperação fiscal exige idade mínima, mas não exige que seja igual ao que está sendo praticado no governo federal. O governo do estado não teve acordo sobre isso, disse que era para manter o que está no governo federal, a emenda constitucional de Bolsonaro e Guedes, e aprovou essa idade mínima. O que se reduziu muito no debate foi as regras de transição para os atuais servidores. O governo tinha mandado para cá uma proposta de 100% de regra de transição, foi diminuído para 20%. O que diz a regra de transição? É que o servidor atual que não queira se aposentar pela regra nova, essa idade mínima de 65 anos, que vai ter uma idade mediada para esse servidor antigo, que vai ser de 60 anos, esse servidor ele pode ter uma outra regra, que é a regra do pedágio, que ele trabalha 20% a mais do que falta atualmente para ele se aposentar pelas regras atuais. Por exemplo, alguém que falta uns 5 anos para se aposentar, vai poder se aposentar em 6. Alguém que falta 1 ano, vai se aposentar 1 ano e 2 meses e meio. Ou seja, o servidor vai poder fazer essa escolha para conseguir se aposentar. A gente também conseguiu, dentro dessa discussão, colocar na lei uma previsão sobre a migração para 30 horas dos professores, além de concurso público, para as áreas que eu já citei: educação, saúde, ciência e tecnologia e segurança pública. Essa previsão da migração para 30 horas dos professores é muito importante, porque a migração para 30 horas não é concurso, então prever concurso não garantia a migração de 30 horas. Isso a gente conseguiu incluir essa emenda lá no projeto do teto. Com relação à Previdência, a principal medida imposta foi essa idade mínima, de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres. Professores e professoras são 5 anos a menos, né? Então 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. Polícia Civil tem um teto próprio, Polícia Civil, Polícia Penal, que é de 55 anos. Os agentes socioeducativos também foram para 55 anos, anteriormente era 60, baixou para 55. Polícia Civil e Polícia Penal, que não tinha idade mínima, passou a ter em 55. Conseguimos também adotar regras de transição importantes para essas categorias que anteriormente não tinham idade mínima, porque o impacto sobre elas, da idade, etc., o impacto ainda maior, porque não tem um referencial anterior, como havia para as outras categorias. E depois veio a discussão sobre as regras previdenciárias para os futuros servidores. Aí foi um momento mais difícil, nós não tivemos acordo nenhum. Por quê? Porque uma parcela dos servidores atuais, eles já se aposentam por um novo regime, que é o regime da aposentadoria proporcional à contribuição. Atualmente, essa proporcionalidade é feita com base em 80% das mais altas contribuições, descartando as 20% mais baixas, que tem lá no início da carreira, quando a pessoa entra no serviço público, ainda sem titulação, ainda sem nenhum tipo de progressão.
A proposta inicial do governo estadual era botar essa nova regra que rebaixa o valor das aposentadorias para todos os servidores. A gente conseguiu, com muita discussão, com muito embate, com muita negociação, fazer com que essa regra não ia valer para os atuais servidores. Para os atuais servidores se mantém o mecanismo de aposentadoria atual, com a diferença do tempo para aposentar. Para os novos servidores, os que virão a partir do ano que vem, é que a gente não conseguiu um acordo com o governo para também manter essa regra. Então o governo replicou na íntegra a proposta que foi aprovada no Congresso Nacional, na Emenda Constitucional 103 de Paulo Guedes, que tem vários redutores no valor das aposentadorias dos novos servidores. Mesmo esses servidores já estando dentro do teto de aposentadoria do regime geral da Previdência Social, o teto do INSS, como se diz, e mesmo o fundo previdenciário desses novos servidores no Rio de Janeiro sendo superavitário. É um fundo previdenciário que não tem déficit, tem mais de 1 bilhão em caixa, só cresce e vai crescer pelos próximos 20 anos. Mesmo assim, o governo optou por aprovar essa mudança na base de cálculo e os servidores que vão entrar no estado do Rio de Janeiro vão entrar com regras perversas, tais quais as impostas por Bolsonaro e Paulo Guedes para o Serviço Público Federal. Isso é muito grave, porque os novos servidores entram nesse momento sem triênio. A gente conseguiu um entendimento para tentar reverter essa extinção do triênio e com regras de aposentadoria muito ruins, muito rebaixadas. Ou seja, os futuros servidores do Rio de Janeiro serão servidores que serão mais pobres. Então, quebra de isonomia, nós vamos ter servidores desempenhando as mesmas funções, trabalhando lado a lado, um servidor com salário mais baixo, com aposentadoria muito mais baixa, o que vai, obviamente, desestimular o ingresso no serviço público e ter um impacto geral na garantia dos direitos sociais da população. Para os novos, né, isso ainda está muito duro, a gente vai tentar reverter o triênio, mas as regras de aposentadoria foram draconianas, a gente votou contra todos esses ataques aos servidores, mas perdemos. Perdemos, mas travamos uma batalha importante, ajudamos a garantir muitos direitos para os atuais servidores, né? Repito, os atuais servidores não perderam o triênio, os atuais servidores continuam com a licença-prêmio, embora não mais podendo trocar por pecúnia. Os atuais servidores tiveram uma regra de transição com um pedágio de 20% para a nova idade mínima de aposentadoria. Então, eu repito, como é que funciona esses 20%? Falta 5 anos para se aposentar, faz 5 anos, mais 20% de 5, que seria mais um ano, faz 6 anos. Então, essa proporcionalidade, a proposta do governo era um pedágio de 100%, replicando mais uma vez o que o governo Bolsonaro tinha feito com a Emenda Constitucional 103, que era um pedágio de 100%. Cabe destacar que o pedágio, por exemplo, para os militares na reforma federal tinha sido de 17%. A gente queria que fosse 17% aqui no Rio de Janeiro também, para todas as categorias, para garantir um critério de isonomia. Né? Conseguimos fechar um acordo nos 20%, foi importante esse entendimento. Para chegar a esse acordo, nós fomos abrindo mão de destaques, de pontos que a gente queria enfrentar, mas que a gente ia perder, porque o governo conseguiu reorganizar a sua base. Esse processo que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, com privatização da SEDAI, o Rio de Janeiro, então, com muito dinheiro, né, está sendo usado para criar maioria. Nos últimos meses foram criadas 8 secretarias no estado do Rio de Janeiro. Praticamente todos os partidos da Alerj, tirando nós da oposição, estão hoje muito representados em secretarias com bilhões de reais. Então, isso, obviamente, coesionou a base do governo na casa, embora isso dê prejuízo para o estado do Rio de Janeiro, mas a gente fez um bom embate, participou de todas as audiências públicas, de todos os colégios de líderes, discutiu cada ponto de cada proposta e conseguiu reduzir muito o estrago desse pacote de maldade. O pacote de maldade, quando chegou aqui, estava muito cheio. A gente conseguiu tirar mais ou menos a metade das maldades, mas o que passou ainda foi muito amargo, mas a gente segue firme na resistência, na defesa dos servidores públicos. Sem servidor público não tem serviço público. Sem serviço público não tem direito social para a população. Nós queremos escola com professor valorizado. Nós queremos hospital com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo valorizado, cumprindo bem o seu trabalho, profissionais competentes, aprovados em concurso público, tendo formação continuada e uma valorização digna e justa. Nós não queremos defender e não defendemos privilégio de ninguém. As aposentadorias que foram mais atacadas hoje são aquelas aposentadorias que estão abaixo do teto do regime geral da Previdência Social. São servidores que já vão se aposentar ganhando pouco. E hoje o que se fez foi fazer com que esses servidores se aposentem ganhando ainda menos. Nós nos mantemos coerentes na defesa dos trabalhadores,
na defesa dos serviços públicos.